Nesse terceiro e último bloco, nós estamos aqui com o procurador da Fazenda Nacional, deputado federal, Francisco Tadeu Barbosa de Alencar. O doutor Tadeu, ele foi auditor do Tribunal de Contas do Estado, procurador da Fazenda Nacional, ocupando a chefia como procurador regional da Fazenda Nacional da 5ª Região, com atuação no TRF-5, em 2000. Atuou como procurador-geral adjunto da Fazenda Nacional entre março de 2003 e maio de 2006, em Brasília. Além disso, foi procurador-geral do Estado de Pernambuco entre 2007 e 2010. E, atualmente, é membro de várias comissões na Câmara dos Deputados. Entre as comissões está aquela comissão especial para análise, estudo e formulação de proposições relacionadas à reforma tributária. Pois bem, eu fui procurador do município do Recife e fui também procurador do Estado de Pernambuco e procurador federal. E uma coisa que eu pude observar, não sei se concorda, é que terminam sendo ilhas as procuradorias. Eu posso estar na Procuradoria do município do Recife sem nenhum contato com a Procuradoria do Estado ou com a Procuradoria Federal. E dentro de uma federação, não haveria a necessidade de existir uma maior articulação, uma maior aproximação entre as entidades que compõem a Federação Brasileira? Eu sei que o Brasil é um país muito grande, é um país continental, mas será que não era possível agora com a tecnologia, com a internet, com o processo virtual, aproximarmos-nos mais? Eu penso que essa integração entre os entes públicos, e em especial no que toca o papel das procuradorias, que são, no caso da União, a Advocacia Geral da União, e no caso dos estados, até em Minas Gerais se chama Advocacia Geral do Estado, porque está ali na mesma instituição todas as atividades, a de representação judicial, de contencioso, de consultoria, da Fazenda Pública, que pudessem estar integradas com ganhos, evidentemente, sobre muitos aspectos, inclusive do ponto de vista da cobrança do crédito público, porque nós temos uma desarticulação evidente nisso, além do fato de você poder, em havendo uma integração, você ter a troca de boas práticas de gestão. Por exemplo, quando eu vim da Fazenda Nacional para a Procuradoria do Estado, eu pude trazer um olhar sobre a recuperação de crédito, que é a expertise da Fazenda Nacional, que sempre teve um olhar muito voltado para a recuperação de crédito público. Acho que recupera muito pouco, mas muito também por problemas estruturais e do próprio sistema brasileiro, que sempre dá uma proteção muito grande ao devedor, quando não os perdões e anistias sequenciados, como a gente assiste em nosso país. Então eu penso que essa articulação, essa integração, ela se faz muito, por exemplo, no âmbito do CONFAS. As secretarias de Fazenda e os secretários de Fazenda têm no CONFAS uma oportunidade ali de trocar, de articular, de tentar inclusive de padronizar procedimentos. Eu perguntaria sobre o CONFAS. O CONFAS não seria uma estrutura ainda do regime militar e por isso a necessidade de unanimidade? Porque é natural que dentro de uma ditadura seja mais fácil nós encontrarmos unanimidades. Por outro lado, dentro de uma democracia, o pensamento único é mais difícil. E, portanto, identificar para benefícios a exigência da unanimidade termina sendo bastante mais difícil. Então não seria uma legislação como deputado federal e como procurador da Fazenda, o que, digamos assim, essa comissão está fazendo, obviamente, com a sua contribuição, com a sua experiência, nesse sentido? Sem dúvida nenhuma, essa unanimidade exigida para as decisões do CONFAS é algo ultrapassado, que, aliás, foi utilizado de forma imprópria
bastava que um dos estados da federação fosse contrário a qualquer alteração, ele tinha a força, e São Paulo exercitou isso assim de modo quase como uma política permanente, porque evidentemente você tem ali as questões regionais, né, desigualdades regionais enormes, e a forma de escapar dessas desigualdades maltratadas pelo governo federal foi exatamente de ter uma política de guerra fiscal que, evidentemente, o Supremo, num dado momento, teve que impor ali um freio de arrumação, porque estava passando do limite. E nós tivemos um esforço enorme agora para que se pudesse ter, em relação à convalidação desses incentivos já concedidos nos últimos 20 anos, então imagine, pensando na segurança jurídica, uma empresa que veio para Pernambuco porque recebeu do governo do estado e assinou protocolos e fez investimentos em razão de condições fiscais favorecidas. Você imagine ter que, admitindo a inconstitucionalidade desses incentivos, ter que serem lavrados autos de infração desse tempo todo decorrido. Então seria algo dramático. Eu tive a oportunidade de dialogar com diversos segmentos que seriam atingidos por essa decisão, e nós negociamos para que, em relação a esse assunto, a convalidação se possa fazer no CONFAS sem o quórum da unanimidade, mas de modo pontual, só vale para esse efeito da convalidação dos incentivos. De modo que eu penso que, sem dúvida nenhuma, que era preciso, mas há uma resistência enorme, principalmente dos grandes estados. Eu fiz a referência aqui ao estado de São Paulo, porque não é segredo que São Paulo tem uma resistência enorme a aceitar uma modificação, e tem uma bancada de 70 parlamentares que, naturalmente, de algum modo, pelo menos em grande maioria, defende com unhas e dentes essa visão de que isso é um instrumento que tem sido aproveitado pelos grandes estados. Mas isso certamente é necessário democratizar. Agora, eu acho que você não precisa deixar de reconhecer, em razão desse quórum de unanimidade, que o CONFAS é um fórum que serve a uma série de questões positivas, inclusive de uniformizar ali conflitos entre os estados que são mais ou menos frequentes na vida normal do funcionamento da economia desses estados. Mas, sem dúvida nenhuma, que essa integração, a despeito da necessidade de aperfeiçoamentos, ela poderia existir no âmbito da advocacia de Estado e da advocacia pública, que de fato é completamente dissociada de uma articulação que seria, sem dúvida nenhuma, positiva, pensando na modernização da atuação desse órgão. Aí vamos ao processo administrativo, não é? Porque o processo judicial, ele sofre dificuldades, como falou, a execução fiscal tem uma recuperação de ativos na área federal muito baixa, não chega a 1,5%, não é? Portanto, muito baixa, mas por outro lado, às vezes, essa dificuldade também decorre de um certo defeito no processo administrativo. E aí eu queria destacar, entre os vários assuntos que podem existir no processo administrativo, eu queria destacar o CARF, que é o principal Tribunal Administrativo Tributário do Brasil. Existem países, como por exemplo Portugal, França, onde essas matérias são decididas na via administrativa, porque eles pensam que, se não há hierarquia entre os poderes, como é que a administração vai se submeter ao poder judiciário? Perfeito. Acontece que a nossa experiência do CARF gerou uma operação da Polícia Federal, Operação Zelote, que, para quem muitos de vocês devem estar acompanhando, mas que eu queria perguntar, o critério de escolha do julgador, não termina, de alguma maneira, interferindo no julgamento? Eu acho que sim. Eu acho que você termina tendo um órgão que é bastante permeável à influência das partes. Os representantes da Fazenda, tendentes ao invés de reconhecerem direito a quem tem direito, e muito mais influenciados por uma visão puramente fazendária, que eu acho que é óbvio que a gente tem a responsabilidade e o munus público de defesa da fazenda pública, o que não nos confere a prerrogativa de, exercendo uma função de julgador,
militar contra o reconhecimento de quem tem o direito a ser reconhecido. E, por outro lado, a forma de atuação dos julgadores privados é ainda mais deletéria, muitas vezes, porque fazem uso de todo tipo de expediente para assegurar que o particular tenha o ganho de causa. Então, eu acho que é menos, muitas vezes, e eu acompanhei de perto o funcionamento do ETAM, chamado Conselho de Contribuintes, hoje CAF, mas me parecia que ele precisaria de ter ali menos a preponderância dos elementos que determinaram aquela indicação, fosse da Fazenda ou fosse do privado, e mais a necessidade de que o tribunal pudesse criar uma jurisprudência administrativa para orientar a própria administração. Mas, infelizmente, não é isso que aconteceu, e como ali os autos lavrados são milionários, bilionários, os interesses também que orbitam em torno do CAF são enormes, podendo, portanto, sofrerem a influência. É óbvio que são investigações que estão em curso, nós não podemos aqui pré-julgar ninguém, mas o que é certo é que o que se discute ali, pela sua importância, ele precisa de muito mais transparência e de critérios que deem a quem vai exercer o papel de julgador uma independência técnica e crítica em favor do direito, que eu acho que o Brasil precisa caminhar numa linha exatamente de diminuir essa litigiosidade absurda que se vê perante o Poder Judiciário. A gente precisa desenvolver mecanismos de resolução de conflitos que não sejam aqueles voltados à litigância judicial. E acho que o CAF poderia cumprir muito bem esse papel se lá a gente tivesse pessoas voltadas não a defender o interesse do segmento que você representa, mas mais o direito e a Constituição e as leis brasileiras. Em Pernambuco, salvo engano, é o único estado, o Tribunal Administrativo de Pernambuco, ele é provido por concurso público, não é isso? Exatamente. Seria esse um caminho? Acho que esse é um bom caminho. Para cargos técnicos, concurso público. Porque o concurso daria exatamente essa independência que se requer para quem exerce. E acho que a experiência do TAD, ela é do Pernambuco, ela é extremamente positiva, ela tem um grau quem vai julgar precisa ter prerrogativa. E essas prerrogativas sendo dadas por uma investidura decorrente do concurso público, parece que é um elemento central na independência do julgador. Portanto, acho que é um modelo que pode ser adotado. Também se discute no Brasil a questão de se só chegar ao poder judiciário na hipótese de embargos diante de uma execução. Ou seja, haveria todo um caminho administrativo na execução fiscal, de maneira que aquele princípio de que os atos administrativos são autoexecutáveis valeria também para o direito tributário. O que pensa só chegar ao Poder Judiciário a matéria se houver embargos? Eu penso que, como a gente tem um princípio constitucional de que nenhuma lesão a direito fica imune a uma inquirição judicial dessa questão, eu acharia complicado que a gente limitasse o acesso ao judiciário só na hipótese de embargos, porque vejo que tem aí uma previsão constitucional que talvez delimite ou impeça a adoção desse modelo. Eu acho que uma ideia nesse sentido ela caminharia em conflito com esse princípio da Constituição. Certo. Bom, eu perguntaria o seguinte: para qualquer reforma tributária, e eu noto isso, se diz, olha, o presidente tal ou qual não fez uma reforma tributária, mas os problemas para realizar uma reforma tributária são imensos. Entre eles, essa disputa federativa. Disputa entre os estados, produtores e consumidores. Quando se faz uma comissão especial para discutir uma reforma tributária, isso seria, digamos assim, um sonho, uma coisa tão distante, mas um diletantismo diante de tanta assimetria, de tanta dificuldade que existe na nossa federação? Eu me lembro, em 2003, eu estava acabando de chegar em Brasília, e assisti uma cena, até porque participei como procurador do acompanhamento do debate sobre a reforma tributária ali naquele momento. O presidente Lula estava chegando à presidência da República depois de uma campanha onde ele ganhou
efetivamente uma grande legitimidade para promover reformas no Brasil, no Estado brasileiro. Eu me lembro de uma cena em que o presidente Lula, com os 27 governadores, todos os governadores, acompanharam a entrega ao presidente do Congresso Nacional da proposta de reforma tributária, entendendo que ali, naquele momento, tinha um congraçamento entre os estados e o Poder Legislativo, o Executivo, para promover mudanças de fôlego na tributação e na reforma tributária. Essa reforma não deu em nada. E não deu em nada exatamente porque sempre há a avaliação do que é que eu ganho e o que é que eu perco. E quando se tem essa tensão preliminar, você não consegue dar um passo, porque alguém vai ganhar e alguém vai perder. É por isso que uma reforma tributária, a gente sempre avalia que ela precisa ser discutida para ser aplicada daqui, fora do espectro de quem está no exercício do mandato. Porque se ele colocar a reforma sob a ótica de como é que ela lhe prejudica ou lhe beneficia, a gente sempre teve essas travas que, aliás, em toda reforma tem esse debate. Na reforma política, a gente faz as discussões mirabolantes, faz audiências públicas no Brasil inteiro, na hora de chegar no plenário, onde os conflitos se exacerbam, você não consegue avançar. A reforma tributária, da mesma forma, se reconhece que o sistema tributário brasileiro é regressivo, que ele é concentrador, que ele não distribui de forma equitativa a carga tributária, ignorando o princípio da capacidade contributiva, mas não se dá as soluções necessárias pela reação daqueles que, num dado momento, vão perder. E tem uma visão também que eu vejo animar as iniciativas governamentais nesse momento, de uma visão de Estado, achando que tem que ser o Estado mínimo, que tem que ter as facilidades absolutas, que é o mercado, essa entidade abstrata, que resolve tudo, e a gente sabe que não é assim. Um país que tem as desigualdades que tem o Brasil, reclama um Estado forte. Você tem, por exemplo, a China, que você pode até questionar às vezes até os agravos, as conquistas democráticas do mundo moderno, feito pela China, mas o que é certo é que lá você tem um governo forte, interventivo, daquilo que precisa ser interventivo. Esteve recentemente na China, não é isso? Uma economia aberta, a segunda maior economia do mundo, tem um PIB per capita ainda menor do que o Brasil, porque com uma população de 1.372.000.000 de pessoas, você, para ter avanços significativos, são ciclos longevos de prosperidade econômica. Mas o que é certo é que no país com as questões sociais que tem o Brasil, precisa de governo forte, precisa de intervenção, evidentemente, nas áreas que precisa ter intervenção. O Brasil não tem que estar tomando conta de aeroporto, não tem que estar tomando conta de indústria de sapato, mas precisa cuidar da educação pública, da saúde pública, da segurança. Isso você faz quando tem um governo que tenha capacidade de dialogar. Se não tiver essa capacidade, faz como o governo da presidente Dilma, que ficou ilhada, ficou sem nenhum tipo de diálogo, nem com o Congresso Nacional, nem com a sociedade brasileira, numa campanha mistificadora. Faz com que esse presidente, que já sabe que não tem reconhecimento popular, e ele dana-se a promover uma agenda de reformas que não tem um consenso na sociedade. Por isso eu penso que, em relação à reforma tributária, ou a gente enxerga que ela é necessária, que ela é urgente, mas ao mesmo tempo talvez colocar um prazo, uma vacatio legis aí um pouco longa, para permitir que as tensões próprias desse enfrentamento de visões distintas possam ser suavizadas com a aplicação protraída no tempo, que eu acho que facilitaria a aprovação. Falou há pouco sobre o distritão. Pois bem, eu indagaria com o seguinte: já que vamos ter o distritão, será que a voz das minorias não será com o distritão apagada? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, o distritão terminou sendo rejeitado, no plenário da Câmara. Teve um momento em que ele ganhou muita força, porque essa ideia de que a eleição do mais bem votado é uma ideia sedutora. A gente sabe o quanto, por exemplo, figuras que são figuras que têm um reconhecimento enorme por algum setor da população. Aí você tem Enéas, o Tiririca da vida, e tantos outros que lograram
um volume grande de votos, elegendo pessoas com uma votação insignificante. Teve deputado na Câmara eleito com menos de 300 votos, Certo. o que evidentemente é inaceitável. Isso melhorou já, porque em 2015 a gente aprovou um mecanismo que exige que tenha pelo menos 10% do coeficiente eleitoral. Então hoje, aqui em Pernambuco, seria 18.500 votos, mas ainda tem a perspectiva de gente sendo eleita com pouco voto, quando você vai ter, como Luciana Genro, teve quase 200 mil votos no Rio Grande do Sul e não se elegeu porque não atingiu o coeficiente eleitoral. É esse tipo de situação que levou a que se quisesse ter o distritão implantado no Brasil, que fragiliza os partidos, que não garante a representação das minorias, nem a representação de gênero, que no Brasil você tem uma maioria de mulheres e no parlamento você tem menos de 10% de mulheres deputadas federais. Então eu sou inteiramente favorável, ainda que como política transitória, que você tenha uma cota de gênero para permitir ou possibilitar que haja uma diminuição da subrepresentação de gênero no Congresso Nacional. Então eu acho que o distritão ele é o império dos ricos, porque evidentemente os partidos só vão lançar aqueles que tiverem alguma perspectiva. Então isso vai encarecer as campanhas, no sentido exatamente oposto ao que a gente pretende numa reforma política, que é a diminuição do valor das campanhas, e naturalmente fragilizando os partidos, não garantindo representação das minorias, nem a representação de gênero, estimulando o custo das campanhas, e sendo um sistema político que vigorou no Brasil na época do Império, e que hoje tem apenas 3 ou 4 países do mundo de nenhuma tradição democrática. Acho que o Brasil precisa olhar para experiências que deram certo e não para esse retrocesso que seria o distritão. Eu queria fazer como uma das últimas perguntas a seguinte. Eu trabalhei na Assembleia Constituinte Estadual. O relator da Assembleia Constituinte Estadual foi o deputado à época Marcos Cunha. Eu era bem jovem, mas ele me disse uma vez algo, na presença de outros assessores, que me marcou bastante. Ele seguia lá as nossas orientações, os nossos pareceres constitucionais, mas ele chegou e falou: olha, seguindo vocês eu jamais vou me eleger de novo. E aí isso me marcou muito, porque será que temas como reforma tributária, vamos admitir que um deputado queira falar sobre reforma tributária, defender pontos nesta área, será que com uma plataforma como essa, no momento em que nós não temos a capacidade de mostrar para o cidadão, dentro de uma linguagem simples, que uma reforma tributária vai importar sim no hospital, no colégio bom para o filho dele, se nós não temos essa capacidade, ainda hoje, quer dizer, passadas algumas décadas, um deputado que quiser levar à frente uma questão como essa, reforma tributária, ele não é eleito? Eu acho que a sociedade ela carece de pessoas onde ela se sinta representada. Essas questões que têm menos, vamos dizer assim, acolhimento no senso comum do povo, não podem ser as únicas coisas de que se trata, porque senão você fica num grau de distanciamento das questões que tocam a vida do povo enorme. Mas se você associa a debates mais elevados sobre reforma do Estado, as questões que tocam particularmente a vida do cidadão, aí você começa a ter proximidade desejável com o eleitor. Quando você discute, por exemplo, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Mas nas nossas campanhas, eu percebo que nas campanhas europeias se fala sobre orçamento. O tempo todo se fala sobre orçamento. De onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. Aqui no Brasil não. Quase não se fala sobre orçamento. Então, será que esse dia não está muito distante de nós começarmos a falar sobre orçamento? Essa é, digamos assim, a minha... Mas é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a gente deve falar de orçamento, porque o que não tem, política pública que não tem tradução no orçamento, é política pública frágil, é discurso, é retórica. Eu acho que o orçamento é algo fundamental. Eu me lembro de Francisco Queiroz, o eminente ex-presidente do TRF, professor
mérito da Faculdade de Direito do Recife, ele se distinguia na magistratura porque sempre gostou de orçamento e mostrava que nunca um orçamento trilionário do Brasil. Não se pode dizer que falta dinheiro para as coisas. E não e tem a ver, por exemplo, com a carga tributária, que se diz que é elevada no Brasil, mas mais do que elevada, ela é mal distribuída, porque faz recair sobre os que podem menos um ônus enorme, né? Então, o que eu acho é que a gente precisa falar uma linguagem, mesmo dos temas que sejam mais áridos, que o povo possa entender. O povo entende a reforma da Previdência. Eu tive diálogo com gente muito simples do sertão, que eu sou votado aqui no Recife, tive 20 mil votos no Recife, 40 mil na região metropolitana, mas 60% da minha votação é do interior. Certo. Com gente simples, sertanejo, que sabe que a reforma da Previdência, no que dizia respeito ao trabalhador rural e àqueles que recebem o benefício de prestação continuada, eram lesivos às pessoas mais simples, aos mais vulneráveis, aos mais desprotegidos. Então, eu penso que a gente precisa ter uma linguagem de fácil acesso à população, que a gente possa se dirigir às pessoas, tendo a paciência de falar o que é que nós estamos fazendo, por que é importante a política, porque se depender da hostilidade que está na rua, que está dentro dos aviões, vai expulsar as pessoas de bem da política. Por que é que eu tenho que passar por essa hostilidade? Eu tenho minha profissão, eu tenho a minha função pública para exercer, mas acho que é preciso estimular, principalmente nos jovens, a participação na política, porque fora da política e fora da democracia não tem solução. Amém. Olha, o Grupo Política e Tributação agradece ao Procurador da Fazenda Nacional e deputado federal Francisco Tadeu Barbosa de Alencar por ter atendido ao nosso convite. Eu espero que vocês acompanhem com muito interesse os 3 blocos que nós realizamos e, mais uma vez, muito obrigado, deputado. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado.